Revelação cósmica. Quem são os Anunnaki? A relação com Javé, o Fox P2 e a rebelião de Lúcifer. Capítulo 1. O início das primeiras eras. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. O universo surgiu em meio a forças gigantescas de expansão, energia e formação da matéria. Durante bilhões de anos, galáxias, estrelas e sistemas planetários foram sendo organizados. Segundo essa narrativa, existia também um universo vizinho, ligado ao nosso por estruturas dimensionais e portais antigos. Esses sistemas permitiam trocas de informação, energia e códigos biológicos. Durante os primeiros bilhões de anos, diferentes civilizações começaram a estudar formas de transferir vida consciente para regiões ainda vazias do universo físico. Foi nesse período remoto que nasceu o chamado Projeto Tau, responsável pelo início das experiências ligadas à criação da vida organizada. Capítulo 2. A Era de Yggdrasil. Entre 7 bilhões e 300 milhões de anos atrás. Após bilhões de anos de evolução cósmica, surgiu um grande sistema de realidades chamado Yggdrasil. Esse conglomerado reunia diferentes níveis de existência interligados por pontes dimensionais. Um desses pontos de ligação teria sido estabelecido em Marte. Marte tornou-se um importante centro de experiências envolvendo genética, consciência e racionalidade. Civilizações avançadas passaram a estudar a criação de seres capazes de desenvolver cérebros mais sofisticados e formas superiores de inteligência. Foi durante essa longa era que começaram os primeiros processos biológicos que mais tarde originariam os Anunnaki. Capítulo 3. O Ragnarok e a queda de Marte. Há aproximadamente 300 milhões de anos. Uma grande destruição atingiu Marte e outras estruturas ligadas a Yggdrasil. Esse evento ficou conhecido como Ragnarok. A explosão destruiu cidades, bases antigas e grande parte da vida existente naquele planeta. Muitos seres desapareceram, enquanto outros sobreviveram e se espalharam por diferentes regiões do sistema solar. Os sobreviventes carregavam conhecimentos genéticos extremamente avançados. Entre esses grupos estavam os ancestrais dos Anunnaki. A partir desse período começou uma nova fase evolutiva. Capítulo 4. O nascimento dos Anunnaki. Entre 250 e 200 milhões de anos atrás. Depois da destruição de Marte, diferentes grupos de sobreviventes continuaram realizando experiências biológicas. Os Anunnaki surgiram nesse contexto. Eles foram desenvolvidos como uma espécie altamente racional, com grande capacidade intelectual e domínio tecnológico avançado. Seu cérebro apresentava estruturas mais organizadas do que as espécies anteriores. Ao longo de milhões de anos, tornaram-se uma das civilizações mais importantes daquela época. Apesar de sua inteligência, possuíam limitações emocionais profundas. Sua consciência era lógica, estratégica e fria. Mesmo assim, os Anunnaki representaram um enorme avanço dentro da evolução biológica do universo. Capítulo 5. O surgimento do Fox P2. Entre 200 milhões e 50 mil anos atrás. As experiências genéticas continuaram evoluindo. Durante milhões de anos, diferentes seres aperfeiçoaram estruturas ligadas à linguagem, racionalidade e comunicação. Foi nesse processo que surgiu o gene Fox P2. Esse gene tornou possível o desenvolvimento da fala complexa, da organização simbólica e da consciência racional avançada. Os Anunnaki já possuíam formas primitivas desse desenvolvimento muito antes da humanidade moderna existir. Mais tarde, o Fox P2 seria utilizado em experiências realizadas na Terra. Capítulo 6. O despertar humano. Há aproximadamente 50 mil anos. Na Terra já existiam diferentes espécies humanas primitivas. Homo sapiens, neandertais e outros grupos viviam espalhados pelo planeta, ainda com capacidades intelectuais limitadas. Segundo essa narrativa, Enki realizou intervenções genéticas utilizando o Fox P2. Essa alteração acelerou drasticamente a racionalidade humana. A linguagem evoluiu rapidamente, a criatividade apareceu, a consciência simbólica se expandiu. O ser humano tornou-se capaz de desenvolver cultura, espiritualidade,
imaginação e pensamento abstrato. Foi o nascimento da humanidade racional. Capítulo 7. A relação com Javé. Após o despertar racional humano, Javé buscava espécies capazes de desenvolver inteligência elevada e estabilidade biológica. Os Anunnaki haviam sido uma das tentativas mais importantes dentro desse processo. Entretanto, os humanos acabaram desenvolvendo algo raro, emoção profunda associada à racionalidade. Enquanto os Anunnaki eram extremamente lógicos, os humanos tornaram-se emocionalmente complexos. Isso criou um novo tipo de consciência dentro da criação. A humanidade passou a possuir sensibilidade, criatividade e percepção subjetiva muito superiores às demais espécies. Capítulo 8. A rebelião de Lúcifer. Há aproximadamente 700 mil anos, muito antes do surgimento da civilização humana moderna, ocorreu a rebelião de Lúcifer. Esse conflito envolveu disputas entre diferentes grupos e civilizações galácticas. Os Anunnaki já existiam há milhões de anos nessa época. Por isso, não participaram diretamente da origem da rebelião. Entretanto, tiveram relações indiretas com os acontecimentos políticos e territoriais daquele período. O universo era marcado por alianças temporárias, interesses estratégicos e disputas constantes entre civilizações. Nenhum grupo era completamente pacífico. Capítulo 9. A humanidade como experiência única. Entre 50 mil anos atrás e os dias atuais. Com o desenvolvimento do FOXP2, os humanos começaram a evoluir rapidamente. A inteligência humana passou a unir lógica e emoção. Esse equilíbrio tornou a humanidade algo incomum dentro da criação. Os humanos desenvolveram arte, filosofia, espiritualidade, ciência e imaginação. Ao mesmo tempo, carregaram conflitos, violência e desequilíbrios emocionais. A consciência humana tornou-se uma mistura de luz e sombra. Talvez exatamente por isso seja considerada tão imprevisível. Capítulo 10. O legado dos Anunnaki. O presente e o futuro. Os Anunnaki deixaram marcas profundas na evolução da racionalidade humana. Participaram de processos antigos ligados à genética, consciência e desenvolvimento intelectual. Mas sua história não representa o fim da evolução. A humanidade continua avançando. O FOXP2 abriu as portas da razão. Mas ainda existe um caminho maior envolvendo consciência, emoção e espiritualidade. Talvez o verdadeiro propósito da humanidade seja unir aquilo que os antigos seres nunca conseguiram equilibrar completamente: inteligência e sensibilidade, razão e compaixão, conhecimento e consciência. Fim.